Nós apresentamos as novidades que dizem respeito à saúde da mulher. Você pode acompanhar a evolução do tratamento da incontinência urinária, dos prolapsos genitais e de todo o cuidado que a mulher moderna deve ter com o seu corpo. Como acontece todas as semanas, nós tivemos uma repercussão gigantesca, vários e-mails pedindo a volta desse assunto tão esclarecedor. E como nós sempre atendemos aos seus desejos, nós resolvemos dar continuidade a esse tema hoje. O meu convidado, você já conhece, já virou parceiro, é o ginecologista Dr. Milton Weimann. Boa noite, querido amigo, obrigado por voltar. Boa noite, Rony. Não precisa levantar. É um prazer estar aqui na sua casa. Na nossa. Não te falei que essa coisa ia dar pano para manga, para muito mais manga? Manga não, terno completo, eu acho, viu? Bom. Obrigado por ter voltado, viu, querido? Muito bom, obrigado. Milton, na sua última participação, nós falamos sobre a cirurgia de reparação dos prolapsos genitais, que é a queda dos órgãos, foi muito bem explicado, né? Quais são essas causas? E o que a gente pode fazer para prevenir? Então, na verdade, o prolapso ele cai ou como a gente entende que pode ser múltiplos partos, mas partos não bem assistidos. Entendo. Porque o parto normal ele é sempre bem-vindo, né? Por isso que ele chama normal, desde que bem assistido. E se ele não for bem assistido, pode levar à queda. Outras causas, a própria idade, conforme vai aumentando, os hormônios, principalmente na menopausa, também vão diminuindo e com isso começa a ter uma flacidez dos órgãos e com isso os órgãos podem cair. Traumas também pode ser algum exemplo de que eventualmente esses órgãos podem cair. E o que a gente pode fazer para prevenir é sempre pensar nas causas. Então, ter partos super bem assistidos, um cuidado com a alimentação, porque se você fica muito obeso, com isso você está forçando muito os órgãos também e com isso há uma queda. Atividade física, onde você pode fazer com que a musculatura fique mais rígida e com isso você consegue fazer uma sustentação melhor dos órgãos. Isso seria na minha opinião. Tá, agora a respeito a respeito do câncer de mama, eu sei que os números vêm aumentando. É fato isso? É fato. Tá. Mas esse autoexame nos dias de hoje ainda é importante? Eu quero saber, existe uma época específica dentro do ciclo da mulher para que ela faça esses exames? O câncer de mama, começando da primeira pergunta, vem aumentando por vários motivos. Primeiro, eu li no jornal isso, não entendi. Primeiro porque a população já vem aumentando. Se a população aumenta, naturalmente demográfica, sem dúvida. Claro. Mas isso não é o mais importante. Ele vai aumentando por coisas boas também, porque as pessoas estão procurando mais os recursos médicos. Se as pessoas procuram mais os recursos médicos, elas conseguem fazer diagnósticos mais precoces de câncer. Então, pessoas que eventualmente não tinham a chance de chegar até o diagnóstico do câncer de mama, passou a ter mais precocemente e com isso o número também vem aumentando. Então, eu entendo sim que o câncer de mama vem aumentando por isso, por obesidade, de novo a obesidade, porque quando a pessoa é obesa, alguns hormônios se transformam, hormônios que ficam na gordura, eles se transformam em um outro hormônio e esse outro hormônio ele é carcinogênico. Eu não sabia com isso acaba aumentando a incidência do câncer de mama também. Não sabia que no tecido adiposo podia ter esse tipo de... Sim, há uma transformação de determinado hormônio em outro e esse é responsável pelo aumento do câncer de mama. Porque fala-se muito, quer dizer, um fato bem interessante é que essa história da cancerofobia, que tem gente... O que é essa história de cancerofobia? Que todo mundo tem pavor, acha que vai ter, que vai ficar doente, que... Enfim. Eu acho que tudo começa por você ter o medo de ter o câncer. Então, cancerofobia é medo de ter câncer. Então, as pessoas começam... Tem dois lados. Cancerofobia, então, as pessoas têm medo de ter a doença e, com isso, não procuram um médico. E, às vezes, são pessoas de classes sociais até melhores. A gente até imagina que isso possa acontecer numa classe inferior, mas não. Às vezes, pessoas cultas conseguem esconder isso.
Por outro lado, o que a gente entende também sobre cancerofobia é aquela pessoa que eventualmente tem a chance de fazer exames preventivos, tem a chance de você poder fazer algum estudo. Hoje, modernamente, você tem estudos, inclusive genéticos. Pessoas de família de alto risco, eventualmente, têm uma chance maior para poder ter determinado tipo de câncer e poderia fazer determinados exames para descobri-los. E a pessoa, eventualmente, pode ou não fazer. Se ela fizer e se der positivo, a pergunta é, será que isso não pode gerar uma outra doença nela que chama cancerofobia? Porque se ela descobrir isso com 35, 38, 40 anos, como vão ser até... Porque a longevidade vem aumentando, né? Claro. Então, o autoexame, ele passa a ser extremamente importante. Início de século XX, a média de vida em nosso país era 36 anos. Início do século XX. Olha que absurdo, o fim do século XIX, início do XX. Hoje, já estamos falando em 74 ou 76? Já está girando em torno de 74%. E interessante, há estatísticas que dizem que aproximadamente após os 70 anos, até 40% das pessoas podem ter algum tipo de câncer. Das mulheres, né? Estou falando. Que coisa! Agora, uma doença que foi detectada no século XVIII e até hoje não existe uma cura, eu não consigo entender. Eu até me permito te falar o seguinte, eu entendo que tem cura, sim. É que a gente entende o câncer, porque o câncer é uma palavra de 6 letras. Eu sei, mas o câncer tem a cura cirúrgica, não é isso? Não. Não? O câncer tem cura, ponto. É que a palavra câncer tem um estigma muito forte, né? As pessoas, quando escutam a palavra câncer, entendem como final, morte, alguma coisa do gênero. Quando hoje, modernamente, se a gente fizer o diagnóstico precoce... Quantos amigos meus tiveram e estão maravilhosos? Quantas mulheres têm diagnóstico de câncer de mama e hoje, eventualmente, elas estão muito bem. Elas estão vivendo, gozando da sua vida com toda a tranquilidade. O importante, Rony... A estupidez que eu falei foi o seguinte, como não se descobre um remédio, tipo vacina, uma coisa assim, para que não haja necessidade de tratamentos pesados, de químio, de rádio. Mas os tratamentos pesados, eles só ocorrem se você pegar uma doença numa fase mais adiantada. Se nós tivermos a sorte de pegarmos ela numa fase muito recente, com certeza a cirurgia vai ser menos invasiva, o tratamento quimioterápico vai ser menos agressivo. É que a medicina preventiva hoje é a menina dos olhos da sua classe, da classe médica, né? Sem dúvida. Pois é, ontem fizeram uma manifestação aqui, você viu ou não? Vi. Fecharam a Paulista. Vi. Eu apoiei. 5 mil. Eu apoiei. Eu acho um mega absurdo. Minha família é de médicos. Eu acho um absurdo. Hoje saiu no Estadão o salário de um médico do Estado. Eu não acreditei, da prefeitura, não acreditei naquilo que eu estava vendo. R$ 1.700, R$ 1.500. A faculdade, se fosse uma faculdade normal, vai gastar muito mais. Estamos saindo da pauta, né? Mas é que eu fiquei muito nervoso com isso. 5 mil reais determinada faculdade de medicina custa? Sim, e o cara vai ganhar depois de formado 1.500. Fora o que pagam os planos de saúde. Uma coisa ridícula. Aí querem trazer mais médico. Não acreditei nisso. Mais do que ou menos do que o salário, são as condições com que os médicos eventualmente estão trabalhando em determinados locais. Condições não existem, né? Enfim, fugimos da pauta completamente, mas é porque, só para dizer da minha posição aqui, pode não ser da casa onde eu trabalho e tudo, mas essa é a minha. Eu acho que já foi tudo. Cancerofobia, onde é que nós chegamos, né? Você acredita que a pessoa que pensa mesmo e pode contrair? Somatiza isso? Não tem nenhum estudo que comprova isso, né? Mas sabemos sim que o ruim sempre atrai o ruim, né? Quer dizer, pensamentos nocivos eventualmente podem, mas não tem nenhum trabalho ou medicina baseada em evidência sobre isso. Ok, querido amigo. Acho que hoje foi incrível, cumprimos a pauta bonitinho. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Esse programa é seu, essa casa é sua. A hora que quiser, que tiver novidades, é só dar um toque para a gente que nós estamos de portas abertas sempre, viu? Doutor Muito obrigado. Milton Weiman, que conhece tudo de saúde de mulher, esteve nos esclarecendo hoje mais um pouquinho, que faltou um pouquinho. Você se lembra? Você mandou e-mail pedindo para falar de novo, falamos. Obrigado a você que ouve nosso programa, que vê nosso programa, e obrigado ao doutor Milton que veio de volta. Obrigado. Obrigado. Sempre. Obrigado. Eu que agradeço.